Desde que meu pai faleceu, minha mãe não foi mais a mesma. Não posso dizer que me lembro de um tempo em que ela foi realmente minha mãe. Claro, houve os primeiros anos de minha vida, quando ainda morávamos todos juntos, mas esse tempo parece tão distante que às vezes penso que fui uma pessoa completamente diferente naquela época. Minha mãe sempre foi fria, distante, como se houvesse algo maior que a impedisse de me amar. Quando meu pai morreu, tudo desmoronou. Ela não só perdeu o homem com quem estava casada, mas também a última coisa que a segurava na vida. De repente, ficou claro que eu era apenas um peso, um lembrete constante de uma vida que ela não queria mais. Não demorou muito até ela tomar a decisão. A decisão mudaria tudo para sempre. Lembro-me do dia em que ela me disse, com uma frieza que me cortou ao meio, que me colocaria para adoção. Não há mais lugar para você aqui, foi tudo o que ela disse. Não perguntou o que eu sentia, não se importou com minhas lágrimas. Ela se afastou e eu fiquei ali, em pé, tentando processar o que ela acabará de fazer. Ela me entregou como se fosse um objeto quebrado que não tinha mais utilidade. E foi assim que fui parar em um orfanato. Os primeiros meses naquele lugar foram um pesadelo. Eu tinha apenas 8 anos, mas sabia o que estava acontecendo. Estava sendo deixada para trás, rejeitada pela mulher que deveria me proteger. O vazio dentro de mim cresceu, mas, de algum modo, eu comecei a entender que teria que me virar sozinha. Foi lá que meus pais adotivos me encontraram. Ao contrário da minha mãe biológica, meus pais adotivos me trataram com dignidade e amor. Não era fácil, eu sabia que eles não eram meus pais de sangue, mas de alguma forma, isso nunca importou. Eles me deram algo que minha mãe nunca foi capaz de me dar, um lar de verdade, uma casa onde eu me sentia segura e querida. Eles me mostraram que, apesar de tudo o que havia acontecido, eu ainda poderia ser amada e respeitada. E foi isso que me salvou. Eu cresci ali, com o apoio deles, enfrentando a vida, a escola, os problemas típicos de uma adolescente que não teve uma infância tradicional. Mas eu nunca esqueci a minha mãe, nem por um segundo. O abandono dela sempre foi uma sombra constante na minha vida, mas, com o tempo, fui aprendendo a lidar com ela. Não havia mais espaço para ela na minha vida. Eu havia seguido em frente, com o apoio de quem realmente se importava comigo. No entanto, a verdade é que o passado nunca vai embora, não importa o quanto você tente se livrar dele. E, quando recebi a notícia de que meu casamento estava chegando, uma parte de mim pensou que talvez, só talvez, eu finalmente poderia enterrar tudo aquilo de uma vez. Não mais minha mãe, não mais os fantasmas do passado. Eu tinha a chance de começar do zero, ao lado do homem que eu amava. E, ao lado dele, eu acreditava que o futuro poderia ser só meu. Mas como toda boa ilusão, eu estava prestes a ser acordada com um choque de realidade. Quando eu menos esperava, a mulher que me abandonou, a mulher que fez questão de me excluir de sua vida, apareceu de novo. E, dessa vez, ela não iria embora tão fácil. O dia do meu casamento seria o dia em que eu teria que enfrentar meu passado novamente. O dia do meu casamento chegou com uma tensão que eu não sabia explicar. O nervosismo de todos os preparativos, a ansiedade por me casar com o homem da minha vida, e a felicidade de estar finalmente vivendo o que tanto sonhei. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha pairava no ar. Como se algo que eu tanto tentei esquecer estivesse prestes a voltar, e eu não poderia impedir. O salão estava perfeito. Flores brancas por toda parte, cadeiras cuidadosamente dispostas, e os amigos e familiares sentados, esperando a cerimônia começar. O vestido, um sonho que eu sempre imaginei usar, me fazia sentir uma princesa. Mas, ao mesmo tempo, o peso do passado estava ali, me rondando como uma sombra. Algo me dizia que o dia seria perfeito, mas não sem um preço. Eu não sabia o que, mas sentia que meu destino estava prestes a ser reescrito. Foi então que, no exato momento em que eu estava prestes a dar o sim, algo aconteceu. A porta da igreja se abriu de repente. Eu ouvi o barulho da madeira rangendo, e a primeira coisa que vi foi uma figura desmoronando na entrada. A mulher, suada e com as roupas simples, com o olhar perdido e desesperado, não poderia ser mais do que uma lembrança do passado. Eu congelei. O coração acelerou de forma incontrolável e, por um instante, eu pensei que estivesse sonhando. Minha mãe. Lá estava ela, a mulher que me abandonou, a mulher que me fez sofrer mais do que eu poderia imaginar, de pé na porta da igreja, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. Os olhares de todos se voltaram para ela, mas, para mim, parecia que o tempo tinha parado. Eu só conseguia pensar, por que agora? Por que no meu casamento? Ela olhou para mim, sem saber o que fazer,
como se estivesse buscando alguma reação, algum sinal de que eu ainda poderia ser a filha que ela abandonou. Mas eu não era mais essa pessoa. A multidão murmurou, alguns sussurrando, outros simplesmente em choque. Eu pude ver a expressão de surpresa no rosto de todos, mas eu não conseguia desviar meu olhar dela. Minha mãe. A mulher que não tinha me procurado há 20 anos, agora estava ali, naquele momento crucial da minha vida, tentando se infiltrar no meu dia, no meu momento de felicidade. Ela deu um passo à frente, e de repente, a voz dela cortou o silêncio. Filha, eu sei que você está com raiva de mim. Eu sei que o que fiz não tem desculpa. Mas, por favor, me escute. Eu errei, eu sei. Não sei o que fazer. Me perdoa, por favor. Me perdoa, filha, eu estou perdida. Me ajuda. Eu olhei para ela, meu corpo tenso, a raiva tomando conta de mim. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A mesma mulher que me mandou para o orfanato, que me esqueceu em um canto, estava ali, implorando. Uma mistura de dor e revolta tomou conta de mim. O que ela queria? O que ela esperava de mim? Era como se ela tivesse vindo com um pedido de perdão, mas o que me restava era um ódio silencioso. O que ela estava dizendo não passava de palavras vazias para uma situação irreparável. Ela continuou. Eu sei que você me odeia. Mas, filha, a vida não foi gentil comigo. Meu ex-marido me enganou, ele me roubou tudo. Agora eu estou na rua, sem nada, sem ninguém. Por favor, não se esqueça de quem eu sou. Eu sou a sua mãe. Aquelas palavras, eu sou sua mãe, ecoaram em minha mente como um grito. O que ela queria? Que eu esquecesse tudo o que ela me fez. Que eu, em um ato de compaixão, deixasse que ela voltasse à minha vida. Eu olhei para ela, tentando encontrar algum resquício da mulher que poderia ter sido minha mãe, mas não havia nada ali, só uma mulher derrotada, que agora vinha pedir o que nunca me deu, compaixão. A raiva que eu sentia não era só pela dor de ser abandonada, mas pela arrogância dela, como se tivesse o direito de voltar à minha vida, como se eu fosse obrigada a dar uma segunda chance. Olhei para ela, e tudo o que senti foi desprezo. Nada do que ela falasse agora faria diferença. Ela não era mais a mulher que eu desejava em minha vida, não importava o que tivesse acontecido. Eu dei um passo à frente, encarei ela diretamente nos olhos, e com a voz firme e cortante, disse o que precisava ser dito. Não deixaria que ela mais uma vez me manipulasse. Não deixaria que ela apagasse a dor que me causou. Eu não iria ser a filha que ela queria que eu fosse. Não mais. Aquela frase ecoou em minha mente como um soco no estômago. Eu sou sua mãe. O que ela esperava com isso? Que eu, em um impulso de misericórdia, a abraçasse e pedisse desculpas por ter me afastado? Que eu fosse ingênua o suficiente para acreditar que ela tinha mudado depois de 2 décadas de abandono? Meus olhos queimavam de raiva, mas eu sabia que não poderia ceder à emoção. Olhei para ela com o mesmo desprezo que sentia lá no fundo. O vestido branco do meu casamento agora parecia um absurdo diante da situação em que eu me encontrava. Aquela mulher, ali, tentando invadir o meu momento, o meu dia, como se tudo fosse simples. Como se a vida fosse só uma sequência de erros corrigidos com palavras vazias. Filha, me perdoa. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não podia sentir pena dela. Ela não merecia minha piedade, não depois de tudo o que havia feito. Ela me entregou, me trocou por uma vida que ela achava mais conveniente. E agora, 20 anos depois, ela teve a coragem de aparecer, pedir perdão e dizer que estava perdida. Perdida? Ela não estava perdida. Ela estava se aproveitando da situação. Eu sabia disso, eu sempre soube. E, mais do que tudo, sabia que ela estava ali por interesse. Ela queria algo de mim. O que ela esperava? Que eu a aceitasse de volta em minha vida. Que eu a ajudasse de alguma forma. Não, não mais. A raiva estava quase incontrolável. Olhei para ela e disse, com uma voz baixa, mas cortante. Não, mãe. Você não tem o direito de me pedir perdão agora. Não depois de tudo o que fez. Não depois de me abandonar. Não depois de me colocar para adoção, como se eu fosse um peso. Você escolheu se afastar de mim, você escolheu a sua vida e me deixou para trás. Agora, você não pode simplesmente aparecer, dizer que errou e esperar que eu aceite isso. A minha voz estava firme, mas o peso das palavras que eu dizia me fazia sentir como se estivesse arrancando algo de dentro de mim. Eu não queria mais sentir. Não queria mais carregar o peso daquela mulher em minha vida. Ela não tinha o direito de aparecer no meu casamento e esperar que eu a aceitasse. Não mais.
Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse entender. Você não entende, ela disse, com a voz tremida. Você nunca vai entender o que eu passei, o que ele me fez passar. Eu não sabia de quem ela estava falando. Meu pai. O homem que a amava, que a sustentava. Eu não sabia, e realmente, naquele momento, não me importava. A dor que ela causou em mim era muito maior do que qualquer explicação que ela pudesse me dar. Eu havia sido deixada de lado, jogada em um orfanato, sem uma palavra, sem um olhar de carinho. Eu continuei, sem deixar que ela interrompesse. Você nunca foi minha mãe, não da forma que eu precisava. Você não tem ideia do que é ser uma criança perdida, sem ninguém para te proteger, sem um abraço que te faça sentir que tudo vai ficar bem. Eu fui acolhida por quem me quis. Fui amada por quem se importou. Não foi você. E agora, depois de tanto tempo, vem aqui, no meu casamento, dizendo que está perdida. Não, mãe, você não tem o direito. Eu vi um brilho nos olhos dela, uma lágrima escorrendo pela sua face, mas não me senti tocada. Era tarde demais para arrependimentos. Era tarde demais para ela tentar se redimir. Ela tentou se aproximar, como se quisesse me abraçar, mas eu dei um passo atrás. Um passo definitivo, como se estivesse afastando toda aquela dor e sofrimento que ela representava. Não encoste em mim. Você não é mais parte da minha vida. Não agora, não depois de tudo o que aconteceu. E eu não vou permitir que você venha bagunçar a minha vida de novo. O silêncio foi pesado. Eu poderia ouvir o murmúrio das pessoas ao fundo, sentindo o peso daquela cena, mas eu não me importava mais. A única coisa que importava era que eu não deixaria mais ninguém me manipular, especialmente ela. Ela parecia chocar-se com a frieza das minhas palavras. Eu vi a expressão dela mudar, como se estivesse tentando encontrar alguma resposta, alguma forma de reverter aquilo. Mas não havia mais nada a fazer. Eu não queria mais nada dela. Você vai me deixar aqui, não é? Vai me abandonar de novo, ela sussurrou, a voz cheia de desespero. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a raiva que sentia não podia ser controlada. O que ela pensava que eu faria? Que eu a acolheria de volta em minha vida? Que eu esqueceria todos esses anos de sofrimento? Que eu seria ingênua o suficiente para cair na manipulação dela? Vai embora. Agora. Você não tem mais lugar na minha vida. Ela me olhou por um longo momento, sem palavras, como se estivesse tentando encontrar alguma desculpa que fizesse sentido, algo que a fizesse merecedora de um pedaço da minha vida. Mas eu não ia dar mais nada. Não a ela. Não mais. Ela virou-se lentamente, o peso de sua derrota evidente, e saiu pela porta da igreja. Quando a porta se fechou atrás dela, senti que uma parte de mim finalmente se libertava. A raiva ainda estava ali, mas a sensação de que eu finalmente havia colocado um ponto final naquela história me deu a paz que eu precisava. Aquele capítulo estava fechado. Eu sabia que, agora, seria capaz de seguir em frente com minha vida, com meu casamento. Não importava o que ela fosse fazer. Eu não ia mais permitir que ela me machucasse. Não mais. E, quando finalmente olhei para o meu noivo, ele me deu o apoio silencioso que eu tanto precisava. Eu não precisava de mais nada. Já tinha tomado a minha decisão. Eu não sabia como reagir. Depois que ela saiu, a igreja ficou em silêncio absoluto. As pessoas estavam quietas, como se estivessem esperando que eu fizesse algo, que dissesse alguma coisa. Mas eu estava imersa em uma tempestade interna. Não podia acreditar que minha mãe, depois de tudo que fez, tivesse tido a audácia de aparecer no meu casamento. Não podia acreditar que, naquele momento, em um dia que deveria ser só meu, ela tinha se infiltrado como uma sombra, tentando me puxar de volta para a dor que passei todos esses anos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Eu não a havia aceitado, eu estava firme. E eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que aquele era o último adeus. Não haveria mais tentações, mais voltas atrás. Eu não permitiria. Mas a cena da porta se fechando atrás dela ainda estava gravada na minha mente, como um golpe final, e a memória daquela mulher me seguia a cada passo. Quando voltei ao altar, meu noivo me olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Eu sabia que ele se importava, mas eu também sabia que ele não conseguia entender a profundidade daquele momento. Ninguém poderia. Nem ele, nem as pessoas ao redor. Porque, no final das contas, o que eu mais precisava era que ele me entendesse sem palavras, que me desse a força para seguir em frente, mesmo quando minha alma estava partida em 1000 pedaços. Está tudo bem? Ele perguntou suavemente. Eu respirei fundo,
tentando controlar as lágrimas que estavam ameaçando escapar. Não queria que ninguém visse o que estava acontecendo dentro de mim. Não queria que ele visse a dor disfarçada de frieza. Mas a verdade era que, naquele momento, eu estava mais sozinha do que nunca. Não só por causa de minha mãe, mas porque eu sentia que todo o peso da minha infância e da minha vida passada estava ali, em uma única escolha, em uma única atitude. Eu finalmente tomei a decisão de cortar os laços, mas isso não significava que seria fácil. Eu só preciso de um minuto, respondi, mais para mim mesma do que para ele. Ele assentiu e se afastou, me dando o espaço que eu precisava, e eu saí da igreja, indo até um canto mais afastado do salão de festas. Ali, o silêncio era quase absoluto. Eu encostei na parede, fechando os olhos e tentando respirar fundo, como se fosse possível afastar o que acabará de acontecer. Mas a dor ainda estava lá, teimosa e incômoda, como uma ferida aberta. A presença de minha mãe ainda estava viva dentro de mim, e a lembrança do pedido de ajuda que ela me fizera me fazia sentir um vazio profundo. Será que eu realmente estava fazendo a coisa certa? Será que eu estava sendo cruel demais? Não havia uma parte de mim que ainda pudesse sentir algum resquício de amor por ela? Eu fechei os olhos, mas a resposta era clara: não. Minha mente vagou para os anos que passei em um orfanato, para as noites frias e silenciosas, quando me perguntava por que ela não havia me procurado, por que ela me abandonara. Minha mãe. A mulher que me deu a vida, mas nunca me deu amor. Eu não podia mais ficar me perguntando por que ela fez o que fez. Não havia mais espaço para arrependimentos. Eu já tinha sofrido o suficiente por ela. Então, enquanto ficava ali, perdida em meus próprios pensamentos, uma voz atrás de mim me trouxe de volta à realidade. Você fez o certo. Era minha madrinha, alguém que sempre esteve ao meu lado, alguém que nunca me abandonou, ao contrário de minha mãe. Sua voz, calma e firme, trouxe a tranquilidade que eu tanto precisava naquele momento. Eu sei que é difícil, mas você fez o certo. Não tem como voltar atrás, não é? Ela disse, se aproximando e colocando a mão em meu ombro. Ela teve a chance de ser sua mãe. E você teve a chance de ser amada por quem te quis de verdade. Eu respirei fundo. As palavras dela eram simples, mas era tudo o que eu precisava ouvir. Ela estava certa. Não havia mais o que fazer. Não havia mais como voltar atrás. Eu já havia tomado a decisão. E aquela mulher, minha mãe biológica, havia perdido sua chance. O que ela me oferecia agora não passava de uma desculpa barata para uma vida de escolhas egoístas. Eu olhei para minha madrinha e sorri, tentando encontrar um pouco de paz naquelas palavras. Ela me conhecia bem o suficiente para entender que, mesmo em minha aparente frieza, eu ainda estava lutando com as feridas do passado. Eu só não sei como lidar com isso, confessei, minha voz falhando. Ela me olhou com carinho. Não é fácil, minha filha. E ninguém diz que vai ser. Mas você está fazendo o que é melhor para você. Não é ser egoísta. Você tem o direito de ser feliz, de seguir em frente. Não deixe ninguém tentar te fazer sentir o contrário. Especialmente quem não mereceu a chance de estar em sua vida. Eu fechei os olhos por um momento, absorvendo cada palavra. Ela estava certa. Minha mãe não merecia mais minha piedade. Não depois de tudo o que me fez. A minha vida agora era sobre mim, sobre o amor que eu tinha ao meu redor, e sobre as pessoas que estavam de fato presentes, não apenas em palavras, mas em ações. O amor que eu tinha vivido com meus pais adotivos, com minha madrinha, com o homem que eu estava prestes a casar. Eles eram a minha família. Eles eram os meus verdadeiros laços. Antes de retornar para a festa, minha madrinha me abraçou. Foi um abraço apertado, como se ela estivesse me protegendo de tudo o que eu ainda sentia. Como se, por um breve momento, ela estivesse dizendo, sem palavras, que eu não estava sozinha. E, por mais que eu soubesse que a dor de minha mãe ainda existia, não seria mais ela que teria poder sobre mim. Eu tinha encontrado a força que eu precisava. Quando voltei para a festa, o sorriso no rosto do meu noivo me fez perceber que a vida estava seguindo em frente. O meu caminho estava ali, ao meu lado. O resto, o passado, era algo que eu não precisava carregar mais. Eu estava pronta para o futuro. Para o meu futuro. Eu olhei para ele, e a decisão estava tomada. Eu estava pronta para ser feliz. E ninguém, nem minha mãe, poderia mudar isso. A festa estava em seu auge, a música ecoando pela grande sala, mas eu não conseguia me concentrar. Meu olhar estava fixo no vazio, no palco onde, por mais que o brilho dos meus olhos tentasse esconder, eu ainda estava me despedaçando internamente.
A dor do que aconteceu no início da noite ainda martelava na minha cabeça, as palavras de minha mãe ressoando como um eco interminável. Eu estava em meu casamento, o momento que deveria ser o auge da minha vida, mas havia uma sombra lá. Ela ainda estava ali, presente, apesar de ter saído. Não conseguia tirar da cabeça o pedido desesperado dela: me ajude, pelo amor de Deus, lembre-se que sou sua mãe. A palavra mãe soava como uma lâmina afiada, cortando mais fundo a cada vez que eu a repetia em minha mente. A cada risada ao meu redor, a cada olhar de cumplicidade, meu coração pesava mais. Eu tentava seguir em frente, tentar sorrir, mas a sensação de que algo estava errado, algo faltava, era esmagadora. Não tinha como fugir disso. Ela ainda estava lá, invadindo minha vida com seus arrependimentos baratos. Eu errei, filha, ela disse. Aquela frase vinha me perseguindo, tentando me convencer a perdoá-la. Mas eu já sabia de tudo o que ela havia feito. Ela não errou apenas uma vez, mas em todas as vezes que me deixou de lado. Ela não errou ao me abandonar, ela errou em não lutar por mim, em não me dar o mínimo de amor que uma mãe deveria oferecer. Ela errou em acreditar que podia simplesmente reaparecer e pedir perdão por tudo. Eu não era sua válvula de escape para sua miséria. E aquilo, naquela noite, era um golpe final. A sala estava cheia de risos e conversas, mas tudo que eu queria era desaparecer. Eu me afastei discretamente da pista de dança e fui até o jardim, onde a brisa fresca da noite tocava minha pele. Eu precisava de um momento de solidão. A pressão estava insuportável, o peso da decisão que tomei mais cedo ainda me consumia. Lá, no jardim, o silêncio parecia mais acolhedor. E ali, sentada sob uma árvore, eu pude finalmente respirar. Fechei os olhos por um momento, permitindo-me processar tudo o que havia acontecido. Eu estava finalmente liberada. Era o fim de um ciclo que durou anos, o fim de algo que nunca deveria ter começado. Minha mãe não tinha o direito de invadir minha vida quando bem entendesse. Não tinha o direito de esperar que, depois de tantos anos de negligência, de abandono, eu fosse lhe dar um lugar de volta na minha vida. Não. Eu não seria mais a vítima dela. Eu era uma mulher, e agora minha vida dependia de mim. De ninguém mais. Ela já não tinha mais poder sobre mim. Eu respirei fundo, me levantando, quando ouvi uma voz atrás de mim. Era ele. Estava te procurando, meu noivo, André, se aproximou com aquele sorriso acolhedor que eu tanto amava. Ele sabia que algo estava errado, sabia que a presença de minha mãe tinha me afetado profundamente. Mas ele não perguntou nada. Ele simplesmente estava ali, ao meu lado, me oferecendo apoio sem palavras, como sempre fizera. Eu sei que você está lidando com muitas coisas agora, ele começou, com aquele tom suave e compreensivo. Mas você fez o certo, sabia? Não deixe a dor do passado roubar o seu momento. Esse dia é sobre nós, sobre o nosso futuro. Não sobre ela. Ele me tocou no ombro com a delicadeza de quem compreende. E, naquele instante, eu senti a força que vinha dele. Não era uma força invasora, mas uma força que me apoiava, me dava espaço para ser quem eu era, sem cobranças. Eu respirei mais aliviada, sentindo o peso nos meus ombros diminuir um pouco. Você tem razão, André. Esse dia é nosso. Não vou deixar que ela me arraste para o passado, falei, minha voz firme, mais forte do que jamais havia soado. Ele sorriu, pegando minha mão e me guiando de volta para dentro da festa. O salão estava iluminado, os convidados riam e dançavam, mas eu sabia que nada mais importava. Eu estava fazendo a escolha certa. E, mais importante ainda, eu estava fazendo a escolha por mim mesma. A noite seguiu sem mais interrupções. Eu ainda sentia o peso da decisão, ainda me perguntava se fizera o certo, mas ao olhar para o meu noivo, para as pessoas que realmente importavam, eu sabia que a resposta era sim. Aquele momento era meu. O resto, o passado, tudo que minha mãe tentou me forçar a carregar, ficava para trás. No final, quando a festa estava chegando ao fim, eu estava em paz. Eu não precisava da aceitação dela. Eu já havia encontrado meu lugar no mundo, ao lado das pessoas que me amavam verdadeiramente. E, ao final, quando a última música tocou e todos começaram a se despedir, eu senti uma tranquilidade profunda. Não seria ela quem determinaria o meu destino. Eu já havia decidido. Eu estava livre. E, por fim, eu tinha o que mais desejava, um futuro.